Bem, então agora para dar sequência a esta palestra, então, a evolução dos eixos e transmissões, eu chamo Marcelo Ricardo Ernesto, que é representante da empresa Eaton. Temos também Eduardo Manzano Lazari, que é o representante da Meritor do Brasil, e Peter Herbstoffer, falei certo agora? Ok, não é fácil falar, hein? Representante da ZF. E nós começamos então com o representante da Eaton, o Marcelo Ricardo Ernesto. Bom, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou Marcelo Ernesto, eu sou gerente de serviços de campo da Eaton da América do Sul. E eu estou aqui para falar para vocês sobre transmissões automatizadas para veículos comerciais. Então vamos falar um pouquinho de caminhão. Estava acompanhando até agora aqui a palestra dos colegas, né? Bastante informação sobre carros, né? Vamos falar um pouquinho de caminhão então. Primeiro, eu ia passar um vídeo aqui sobre quem é a Eaton, mas isso vai acabar comendo um pouco do meu tempo, então eu vou deixar para o final. Se der tempo eu volto no vídeo, tá? A Eaton, ela é uma empresa de gerenciamento de energia. A gente gerencia energia hidráulica, mecânica, de forma eficiente, segura e sustentável. Atuamos em dois setores, setor elétrico e setor industrial. E eu faço parte do grupo de veículos dentro do setor industrial. Nós, dentro do grupo de veículos, nós vendemos soluções para o trem de força. Nós produzimos válvulas de admissão e válvulas de escape para motores a gasolina e motores a diesel. Produzimos uma linha de embreagens que começa de veículos de 3,5 toneladas até veículos comerciais de 3,5 toneladas até 74 toneladas no rodoviário e veículos fora de estrada. Vendemos e produzimos transmissões de 5 velocidades até 18 velocidades manuais e automatizadas, e também fazemos bloqueios de diferenciais, tanto para carros quanto para caminhões, e esse ano fizemos 60 anos de Brasil. Falando um pouco agora de transmissões automatizadas, a Eaton tem mais de 30 anos de experiência em transmissões automatizadas. Começamos em 1985 nos Estados Unidos e estamos aí até hoje no mercado com essa tecnologia sendo cada vez mais atualizada. Aqui no Brasil, transmissões automatizadas foram lançadas pela Volvo, acredito que em 2005 mais ou menos, e no segmento de veículos extrapesados, segmento de veículos rodoviários. E hoje a gente vê uma tendência muito forte dessas transmissões automatizadas serem ampliadas para todos os segmentos. Para quem pôde acompanhar a Fenatran, que foi essa semana aqui em São Paulo, percebeu que lançamentos de veículos de menor porte, veículos de 8 toneladas, os famosos 3/4, também com transmissão automatizada. E essa é uma tendência boa no mercado, é uma tecnologia porque ela traz benefícios mensuráveis para os clientes, né? E não vamos parar por aí. Novas soluções estão a caminho. A gente, como eu disse na Fenatran, nós lançamos a nossa linha leve de transmissões automatizadas e vamos continuar com novas tecnologias. Também apresentamos na Fenatran a nossa transmissão de dual clutch, de dupla embreagem, de duas embreagens, transmissão automatizada, que chamamos de Procision, né? Bom, falando um pouquinho agora da tecnologia de automação. O que significa automação? Quando a gente olha um caminhão com transmissão manual, a gente vê uma alavanca de mudanças e 3 pedais. Quando a gente olha um caminhão com transmissão automatizada, a gente vê 2 pedais e um joystick. Isso significa que a decisão ela sai do motorista e passa para o software da transmissão. Então, toda a operação é feita dentro de ambiente controlado. Todos os parâmetros, toda a estratégia de shifting está dentro da transmissão. E a transmissão, ela toma a decisão interpretando parâmetros que vêm do motor, torque, rotação, posição do acelerador, algoritmos de carga de veículo,
Por incrível que pareça, a transmissão aprende quando o veículo está carregado ou quando o veículo está vazio. Ângulo de rampa de operação, a central da transmissão, o controle eletrônico da transmissão, ela possui sensor de rampa e posição da alavanca de comando. E o que isso traz de benefício para o usuário? Frotista de caminhão e frotista de ônibus faz conta, né? Então, uma coisa muito importante é a otimização do custo operacional. O consumo de combustível é um fator determinante para a otimização do custo operacional. O mesmo veículo com transmissão manual, isso no caso de caminhões ou ônibus, e o mesmo veículo com transmissão automatizada, o ganho de economia de combustível com relação à transmissão automatizada é de 2 a 6%. Então a transmissão automatizada ela traz um benefício de economia de combustível. Quando a gente fala agora em parâmetros de proteções de powertrain, ainda na otimização do custo operacional, o veículo ele acaba ficando mais tempo disponível na operação. Por quê? Falhas por erros de operação, que são bastante comuns de acontecer em caminhões, eles deixam de acontecer. Aqui, quem nunca viu uma embreagem azulada ou um platô trincado por erro de operação, ou um dente de engrenagem quebrado, até mesmo um cardan torcido, uma ponta de eixo quebrada por erro de operação. A automação, por ter parâmetros controlados pelo software, elimina esse tipo de falha. E nós da manutenção? Como que a gente passa a interagir e interfacear com isso? Aquele paradigma do mecânico ter medo da eletrônica, também olhando para a transmissão, tem que parar. Todo fabricante de transmissão automatizada também fabrica a sua ferramenta. É na ferramenta de manutenção que ocorre o monitoramento de dados, serviços de rotina, informações do produto, configurações. Então, o que precisa acontecer para nós que estamos no campo? Nós precisamos nos qualificar e nos treinar. E a capacitação dessa mão de obra, ela tem que ser feita através das redes autorizadas de serviço. Então, cada vez mais, assim como os colegas falaram aqui o dia todo de ter capacitação, de procurar redes de serviços e procurar nos atualizar em termos de tecnologia, também acontece no mundo de veículos comerciais. O desdobramento da tecnologia, os treinamentos técnicos, literatura técnica, ferramenta especial, suporte da fábrica, tudo isso é entregue para as redes autorizadas de serviços. Agora falando um pouquinho de diagnóstico. Essa tecnologia permite, no mundo de conectividade e conexão, também fazer diagnóstico remoto, né? Aqui tem um esqueminha de como é feito um diagnóstico remoto. Para quem pôde acompanhar o congresso do SAE de 2015, a Eaton lançou esse IntelliConnect, que isso já é uma realidade hoje nos Estados Unidos, onde um frotista consegue monitorar a sua frota através de um software, né, que fica na base e consegue saber os códigos de falhas que estão sendo gerados num veículo que, por exemplo, está em outro estado ou em outra região remota do país e recebe já plano de ação com ações abrangentes e para orientar o motorista no que fazer no caso de alguma falha estar aparecendo. Então isso é uma realidade hoje e cada vez mais isso vai ser explorado nesse ambiente, né? E nós estamos vendo um dia que uma calibração de software ou um update de software vai ser feito via conectividade também. Bom, gente, por que a automação ela é uma tecnologia que veio para ficar nos veículos, né? E ainda ela é uma tecnologia que vai durar muito tempo no mercado. Porque ela proporciona benefícios mensuráveis. Ela aproxima os fabricantes do usuário final. Ela eleva a qualificação do profissional de manutenção e também diminui a utilização de peças não originais. Esse é um ponto bastante importante.
Num caminhão de 300 mil reais ou num ônibus de 300, 400 mil reais, é muito importante a gente usar peça com a qualidade feita pela fábrica. Uma peça não original num ambiente desse pode ocasionar problemas de várias espécies. Assim, desde um problema mecânico numa peça par ou até um diagnóstico errado de um componente que hoje é monitorado eletronicamente. Então é super importante essa mensagem, né? Cada vez mais a tecnologia faz com que nós do pós-venda estejamos muito próximos do fabricante, utilizando tecnologias testadas e validadas, né? Bom, gente, é isso. Então fica aí meu muito obrigado e devolvo a palavra aqui para o Edson. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. As palmas para o Marcelo. E agora nós damos sequência, então, com o Eduardo Marizano Lazari, que é da Meritor do Brasil. Eduardo. Pessoal, boa tarde, né? Queria agradecer a presença de todos e, em nome do mecânico, né, parabenizar pelo evento. Vamos lá. Deu uma mensagem aqui. Vamos lá, vamos um pouquinho, né, rápido, uma introduçãozinha aí do que é a Meritor, né? A Meritor é uma empresa multinacional, 60 anos de Brasil. Nós fabricamos aqui no Brasil, em Osasco, a parte de transmissão, ou seja, a parte do diferencial do eixo, né? Nada mais é que a Meritor é a antiga Braseixos, aí para o pessoal que é mais antigo aí, né? O nome antigo era Antiga Braseixos. Passou-se por uma mudança, os americanos compraram ela no passado, então depois ela virou Rockwell e hoje é conhecida tecnicamente como Meritor, né? Vamos falar aqui agora, né, sobre as tecnologias do futuro, ou seja, o que tem de novo aí para o mercado, né? Basicamente, vamos falar assim, né, a Meritor ela tem 60 anos de Brasil, fabricando seus eixos diferenciais, né? E até então o diferencial em 60 anos ele era o mesmo equipamento, né? Com a entrada do Euro 5, né, na verdade, o que aconteceu? Nós tivemos que mudar, aí veio uma evolução, né, em alguns modelos de diferenciais, em alguns modelos de eixo. Um deles é o nosso diferencial 18X, né? É uma família de diferencial, você tem tanto o 18X como o 17X. O que é isso, né? Ele é o eixo que antecedeu, né, o sucessor do eixo 185, né? Então é uma nova tecnologia, analisando, sim, vamos falar assim, né, do eixo antigo em relação ao novo, o que mudou? A fixação, né, o miolo ali, que é o satélite planetário, a cruzeta, que é o miolo da caixa do diferencial, da caixa do satélite ali, antes era tudo feito por parafusos. Hoje ele tem uma tecnologia nova, ou seja, uma caixa totalmente lisa, né, como vocês podem ver na figura, e aí você não tem mais a utilização de parafuso. Hoje é uma solda laser, então foi uma mudança que teve. Qual foi o benefício, né, que teve justamente na entrada do Euro 5? Você tem uma condição, ou seja, a quantidade, como é um eixo, um diferencial um pouco mais otimizado, você tem uma quantidade um pouco inferior de óleo. Com isso, na hora que a coroa e o peão faz o arraste interno ali, você diminui a energia centrífuga. Com isso, você ganha, diminui peso, diminui o arraste, uma economia em relação ao antecessor, que era um 8,5 de praticamente 6 litros. Ou seja, o que foi o benefício maior? O benefício maior foi para a frota. Se pegar uma frota hoje, praticamente aí, quais são os dois vilões? O consumo de combustível e o consumo de pneus. Com essas mudanças tecnológicas, a frota, então, ela teve uma redução aí de 2 a 3% praticamente no consumo de combustível. Ou seja, foi uma melhoria muito legal para o frutista. Vou passar um vídeo aqui rapidamente, só para vocês entenderem o que foi isso aí, ó. Então aqui é a montagem, né? Além da mudança, vamos falar assim, né? Da fixação da coroa com a caixa, também teve outras melhorias no projeto. Tem um mancal que agora o rolamento piloto do berço, ele é integrado ao mancal. Você não tem mais a caixa do peão, ou seja, a caixa do peão é integrada com a caixa do diferencial. Na parte do miolo, ó, hoje, praticamente, o mecânico ele não vai reparar mais esse cara aqui, ó. Ele vai praticamente trocar o conjunto inteiro. Por quê? Porque o fechamento hoje desse diferencial, né, tanto a família 17X como o 18X, o fechamento é através de solda laser. Aí vocês vão me perguntar depois, né, pô, isso aí vai ficar em relação ao projeto antigo,
mais caro ou mais barato? Pelo contrário, se você parar e começar a comparar coroa, caixa e satélite planetário, que é o miolo, você vai ver que é uma tecnologia muito mais com um valor, vamos falar assim, né, o valor comercial dele mais atrativo que você utilizar a versão anterior. O que mais que tem de benefício aí? Hoje, praticamente o mecânico vai pegar esse conjunto, vai instalar na caixa diferencial e vai fazer a regulagem dele. Então praticamente é aquilo, tudo que se era feito, a reparação do miolo, trocar satélite planetário, como o sistema é um pouco mais robusto, vai deixar de existir essa reparação aí. Está terminando já o vídeo, depois vamos mostrar a evolução desse diferencial em relação ao antecessor, né? O fechamento também no miolo ali, quando nós antes trabalhávamos com cruzeta, vocês puderam ver no vídeo que hoje o fechamento é com 3 pinos, ou seja, são 3 eixos que praticamente fecha esse sistema interno aí. O satélite ele tem o acabamento, não é mais esférico, ele é um acabamento reto. A arruela do satélite do planetário são as arruelas muito mais robustas, justamente para melhorar essa performance interna do diferencial. As duas caixas que fecham o sistema diferencial são 2 caixas lisas, né? Ó. Você não tem mais aquelas nervuras. Com isso, o que aconteceu? O óleo lubrificante ele tende a ter uma facilidade de lubrificação, por isso que teve essa economia de 2 a 3%. Vamos lá, vamos seguir aqui que o nosso tempo ele é curto. Falando mais um pouquinho então dessa diferença de um para o outro aí. Então, aquilo que eu falei, então o fechamento da caixa é tudo por solda laser, não tem mais o sistema de parafuso. Com isso, o que aconteceu? Ó, eu eliminei 38 parafusos, né, entre a caixa do satélite e a coroa. Melhorou a lubrificação, diminuiu a energia centrífuga que eu tenho interno, economia de 2 a 3% no consumo de combustível. O acionamento do diff-lock, para aquelas versões que tem bloqueio entre rodas, ele tem um acoplamento curvico positivo. Então também melhora também a ação do bloqueio, assim, vamos falar assim, do semi-eixo da roda do diferencial. O que mais? A mudança na caixa estrutural, na caixa do pinhão. Ela deixou de ser uma caixa, né? Como fala, assim, uma caixa parafusada, hoje ela é uma caixa única. Também você tem essa diminuição, essa melhoria aí na performance do diferencial. O que mais? Ó, olhando para a parte interna, né, a fixação lá né, você tem 2 bancais. Ó, hoje o bancal, se você pegar o projeto antigo, a usinagem do rolamento piloto ela é feita direto na caixa do diferencial. Com essa mudança, você já vai ter um bancal totalmente bipartido com o rolamento piloto já embutido nele. Ou seja, um produto muito mais robusto, justamente pensando assim já na parte dessa tecnologia nova. Sistema interno, ó, o sistema interno todo alterado, né? Enquanto antes você tinha o projeto através de uma cruzeta satélite planetário, hoje ele é 3 pinos, né? Satélite planetário totalmente mais robustos, justamente já para dar uma autonomia, uma performance melhor nessa parte interna aí do diferencial. Aí um pouco na questão da lubrificação, né? Aquilo que eu falei. Como que o pessoal chegou nessa conta aí de economizar 2 a 3%? Justamente através de teste, né? Esses diferenciais, ele já está, só para o pessoal entender, né? Isso não é uma tecnologia, embora no Brasil ele está novo, vamos falando assim, nós estamos falando de 3 a 4 anos esse eixo rodando, isso na Europa já tem mais de 15 anos. Então, ou seja, foi desenvolvido lá fora, veio para o Brasil e aí nós já temos esse produto já praticamente em todas as montadoras. Então, através dos testes, né, de performance de lubrificação, nós chegamos naquele número lá de 2 a 3%. Ou seja, se diminui a agitação do fluido dentro do diferencial, se tem essa perda, né, e aí com isso você consegue ganhar uma performance e essa economia aí. Falando um pouco mais de mudanças tecnológicas, né? Não sei se o pessoal, nosso amigo aqui daí acabou de citar na Fenatran, né? Todos esses produtos estavam expostos nas montadoras na Fenatran. Além da tecnologia 178X, nós tivemos também o lançamento do Detachable, né? Que é o MT-150. Para a Volvo, né, esse eixo é o MT-150. Para demais montadoras aí, a Meta está trabalhando ele como 14X. O que é esse cara aqui? Esse cara é justamente para aplicação 6x4, caminhão traçado, ou seja, a maioria dos caminhões madeira, canavieiro, esses caminhões que carregam, suportam fora de estrada, que suportam cargas acima, estamos falando de 57 toneladas a 100 toneladas. Qual que foi a mudança aqui? A grande mudança foi no seguinte, né? Depois eu vou mostrar o vídeo e vocês vão entender.
Nós desenvolvemos um eixo, né, que ele tem através das bolsas, né, pneumáticas na parte traseira do segundo eixo, do traçado. Dependendo do transporte, né, quando o caminhão está leve, ele pode fazer simplesmente levantar essa parte traseira. Ou seja, ele transforma o caminhão 6x4 num caminhão 4x2. O que ele vai ganhar de economia aí? Justamente no desgaste dos pneus, desgaste de freio, economia também na questão de combustível. Por quê? Porque esse projeto também segue a linha do 18X. Toda a parte da caixa ela tem a aerodinâmica modificada, parte lisa. Com isso você tem o atrito interno menor. Então é isso aí. Então é o novo sisteminha que nós estamos desenvolvendo, já está no mercado também, não é novidade, né? Se vocês, praticamente todas as montadoras já estão trabalhando com ele. E aqui é um vídeo rapidinho de como que mostra o funcionamento. Então eu tenho aí um caminhão, né, 6x4 carregado, né, com os dois eixos traseiros apoiados no solo, os dois tracionando, né, justamente para locomover o veículo. Rapidinho o funcionamento dele, né. O diferencial traçado, não sei se só dando uma explanação rápida, né, ele são dois eixos trabalhando em conjunto e você tem três diferenciais aí que faz o acionamento, né, o trabalho em conjunto. Tem um diferencial que é o bloqueio, né, que é o Entro-Axle, justamente esse cara é o cara que vai dividir a tração, né, o torque para os dois eixos. O que mudou? Se você ver na entrada do primeiro eixo ali, ó, você vai ter um mecanismo e no segundo também. Quando o veículo estiver vazio, vamos imaginar assim que uma transportadora de grãos, por exemplo, foi até o destino local, deixei lá a carga, agora estou retornando vazio. Você vai ter dois sistemas que, na hora que você travar o primeiro diferencial e desbloquear o segundo, você tem a suspensão por bolsões, né? Ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Travei o primeiro diferencial, desbloqueei o segundo, automaticamente eu já estou com uma carga mais leviana. O que eu faço? Vou levantar a parte traseira e aí eu consigo trabalhar numa versão 4x2. Qual que é o benefício? O benefício é justamente na questão de desgaste de pneu, desgaste de economia de freio, a parte de fluidos, enfim. Então esse é um novo sistema aí que já está no mercado praticamente em todas as montadoras aí também. Rapidinho aqui, vamos aqui que o nosso tempo é curto. Então lá, de novo, ó, então o Detachable que nada mais é um eixo traçado, né, o caminhão 6x4 com os dois diferenciais trabalhando, que aí permite, né, ao condutor, ao motorista fazer essa distribuição de tração entre o primeiro eixo e o segundo eixo. Que jeito? Através disso aqui, ó. Quando ele está retornando, né, vamos falar assim, está voltando do destino final com o caminhão vazio, ele travando o primeiro diferencial e suspendendo e desbloqueando o segundo, ele faz a suspensão e aí ele consegue trabalhar numa versão 4x2 através dos seus bolsões pneumáticos. Ou seja, ele vai ter essa economia aí. Praticamente é isso, né, que nós queríamos mostrar, ou seja, um pouco, né, do que está acontecendo na montadora. Além disso aqui, tem diversas outras mudanças, só para você pegando o gancho, como nós temos mais um tempinho aí, pegando o gancho dos 1718X, o que está acontecendo também? Além desse sistema soldado, já existe, né, já tem alguns veículos em teste já com um cárter interno, ou seja, até então, né, nós não vimos uma parte de, vamos falar assim, de tecnologia dentro de um diferencial. Agora você tem uma tecnologia embargada dentro do diferencial, ou seja, você vai ter um sistema através do módulo que vai estar conectado no motor, que quando o veículo está trafegando numa linha reta com baixa carga e baixa tração, todo o óleo que está dentro do cárter, do diferencial vai para dentro desse cárter e ele vai trabalhar com uma pequena espessura de óleo lubrificante. Para que isso? Quando ele diminuir isso, com certeza ele vai diminuir também a questão de consumo de combustível. Na medida que ele começar a ingressar numa subida e ele tiver que fazer força, o que vai acontecer? Esse módulo ele vai acionar o cárter do diferencial e vai completar o eixo como um todo. É outra mudança também que está vindo na linha do 18X, 17X. Ou seja, cada vez mais o pessoal está pensando aí na economia de combustível e na economia de pneu, que é os dois maiores fatores, assim, vamos dizer assim, né, que incomoda aí o pessoal da ponta. Beleza? Obrigado aí. E aí vamos ficar para o final para perguntas e respostas. Ok, muito obrigado então, Eduardo. As palmas para o Eduardo. E agora nós damos sequência, então com o Peter Herbst. É o Peter, né? Eu consegui falar da primeira vez, na segunda não foi. Ele que é o representante da ZF.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por ter vindo para a apresentação. Eu queria fazer uma apresentação contando um pouco sobre a história da ZF e a evolução das transmissões. Não vamos entrar muito na parte técnica de cada produto, mas sim na diferença dos produtos que têm surgido no mercado e qual a tendência hoje em dia das transmissões. Então vamos falar um pouquinho da história da ZF, depois sobre os produtos que ela hoje fornece para o mercado e, no final, a evolução das transmissões. Sobre a ZF surgiu em 1915 pela necessidade de desenvolver uma transmissão para os dirigíveis, que antes não havia transmissões prontas para o mercado. Isso foi se evoluindo até chegar hoje, né, nessa jornada aí que vai tender a um veículo zero emissões. Há uma evolução também nas transmissões, praticamente não vai haver mais transmissões mecânicas. Vai ser um mix de híbrido e a ZF já está indo nessa direção. Um pouquinho sobre a história, né? Como eu falei, ela veio para o Brasil em 1958 e todo mundo conhece a ZF praticamente por trabalhar com caixa de câmbio e direções também. Mas o pesado mesmo era transmissões, que foi o início de tudo aqui em São Caetano. Aos poucos foi ficando pequeno o espaço e a ZF foi mudando para Sorocaba. Até que, por final, acabou se mudando completamente para Sorocaba e toda a linha de produção é lá. Mas existem várias outras plantas. Então, existem várias outras plantas que vocês vão ver que, ao longo da história, a ZF foi absorvendo outras empresas que geraram todas essas novas plantas, né? Como a Sachs, que faz parte da ZF hoje, a TRW. Então surgiram novas plantas que estão espalhadas pelo Brasil afora. A matriz é em Sorocaba, onde se fabrica os câmbios pesados e médios. Vamos falar sobre os produtos um pouquinho. A ZF faz praticamente tudo para os veículos, começando da linha leve, apesar de ser mais conhecido na linha comercial, existe também uma grande gama, porque tem a parte da Lemford, da Sachs, que também promove partes para veículos de passeio, né? Até câmbios tem para veículos de passeio, mas não é o forte caixa de câmbio. Mecânica não é o forte da ZF. Ela entra mais na linha média comercial para cima, tipo a Maroc para cima, desse tipo. Para veículos pequenos, mais direções e outros sistemas que vocês estão vendo aqui. Os clientes estão aqui à direita. O pesado é a parte de caminhões, né, que a gente mais fornece câmbios. E é conhecido por isso, vocês vão ver na parte de câmbios que eu já vou apresentar, a história longa da evolução dos câmbios mecânicos até chegar nos automatizados e automáticos. A parte também de ônibus, a mesma coisa, inclusive existem os eixos que a gente não fabrica aqui no Brasil, mas ela vem da Alemanha direto, porque a ZF é uma multinacional alemã e vem de uma das plantas de lá, os eixos baixos, eixos também de tração e os eixos direcionais para pisos baixos. Outra parte que é interessante também aqui é a parte da transmissão, que para ônibus urbano é especificamente automática. Então eu vou, no último capítulo, vou falar um pouco disso aí. Então a parte de transmissão, que é na verdade o foco dessa apresentação aqui, a evolução, ela vem desde o passado. As primeiras transmissões que foram feitas aqui no Brasil, inclusive foi feita no DKV, quem lembra, foi a primeira transmissão que a ZF fez, de 3 marchas, e aí foi ganhando espaço com caminhões. Essa linha clássica que vocês veem aqui, que está escrito EcoSplit, Classic Line, seria uma linha de transmissões que foi importada no começo da matriz e foi sendo adaptada ao mercado nacional para diversas versões, mudando-se o torque com engrenagens mais largas, colocando engrenagens com dentes helicoidais. Essas evoluções foram indo até um ponto, quando se abriu o mercado, praticamente quando houve a possibilidade de importação de novo, aí começou a entrar a linha mais moderna. Então são caixas que ainda estão rodando no Brasil, mas são de carcaça de ferro fundido, com uma tecnologia já ultrapassada. Mas existe demanda ainda delas, por isso que elas estão sendo vendidas ainda.
A linha EcoSplit é uma das mais famosas, que está aqui como terceira geração. Ela começou com uma caixa 16 marchas, pesada, com um grupo multiplicador e um grupo redutor. Essa tecnologia se manteve ao longo das gerações da EcoSplit, só que o veículo, a transmissão foi ficando mais leve, utilizando-se carcaça de alumínio, outro tipo de acionamento, por exemplo, auxílio eletropneumático para facilitar o engate. Então, continuam fazendo essa transmissão porque há uma demanda dela, ela é a mais pesada que a gente tem na linha hoje. Só que a tendência é isso desaparecer. Vocês vão ver que a evolução vai tender a veículos com transmissões automatizadas, que é a grande tendência mundial, tá? Se não for as automáticas. Há uma diferença que depois eu vou entrar mais em detalhe. O que vocês veem aqui ainda é a linha leve. A ZF faz a linha mais para... A mais leve, assim, para 400 Nm, seria a linha Sprinter, Amarok, nessa direção, caminhãozinhos leves. Depois já entra para a linha média, com 9 marchas, 8 marchas, mas tudo mecânica. Mas essa tendência vai acabar, né? Vai chegar uma hora que nós vamos ter só automatizadas. Então aqui o destaque é a transmissão 6S450, que é utilizada na Amarok. E ela é montada aqui em Sorocaba e montada na Amarok, que é feita na Argentina. Então ela é exportada para lá e montada lá, e depois é reimportado o veículo pela Volkswagen. É uma transmissão totalmente desenvolvida para o veículo Amarok, mais delgada, mais leve, com 6 marchas, com 2 overdrives, justamente para poder aproveitar bem o torque em baixa e também ter 2 overdrives para alcançar velocidades mais altas. Essa transmissão entrou antes de entrar a automática. A automática ela veio uns 2 anos depois, mas ela não é fabricada no Brasil. A automática vem de uma fábrica de Saarbrücken, na Alemanha, onde são distribuídas todas as caixas automáticas para veículos de passeio. Então ela veio depois, ela passa pela gente só já pronta, né? A manutenção também tem algumas concessionárias que mexem com caixa automática aqui, mas não é o forte. Agora a linha mecânica, toda a rede mexe com essa transmissão. As características principais dessa transmissão, para ela ficar mais delgada, para ela poder se encaixar embaixo de uma picape, vamos dizer assim, foi fazer uma monohaste. Essa monohaste que vocês estão vendo aqui no meio, ela acopla todos os garfos. Entende? Antes, muitas caixas que a rede conhece por aí, cada garfo tem sua haste, o que torna a transmissão mais pesada e mais larga. Nesse caso, foi-se usando o sistema de monohaste, onde com um sistema de bloqueio você não consegue colocar 2 marchas de uma vez. E assim você tem, além disso, além de ter uma haste com todos os garfos, você tem também no eixo intermediário uma sincronização. Porque justamente para deixar a caixa mais fina. Então foi colocando, como vocês podem ver aqui, primeira e segunda, né? Depois a terceira e a quarta no mesmo eixo principal, mas a quinta e a sexta estão no eixo intermediário. Então por isso que ela ficou mais fina, mais afinada, né? Então essas 2 marchas que estão aqui no eixo intermediário são as 2 marchas overdrive, ou seria uma sobrevelocidade, né? Que é a quarta, que é 1 para 1. Agora vamos falar um pouco de automatizadas, né? Que ela abrange uma gama imensa também, desde da menorzinha aqui, de 420 Nm, até as mais pesadas que são usadas em guindaste, que seria essa TC-Tronic. A TC-Tronic, inclusive, ela tem um conversor de torque na dianteira, porque se for utilizado uma embreagem seca, ela não vai suportar arrastar uma carga de 200, 300 toneladas e vai queimar. Então a transmissão sai no modo conversor de torque, como se fosse uma caixa automática, e a partir de uma certa rotação ele se acopla com o lock-up e vira uma caixa mecânica, com uma embreagem normal. Então essa é uma das mais pesadas, é praticamente só usada em guindastes aqui. O que está muito difundido já aqui no Brasil seria essa primeira de cima, que é aplicada na grande parte dos caminhões
inclusive até 70 toneladas. Em Iveco, MAN, Volkswagen, Ford, DAF. E depois vem uma linha intermediária ali, uma linha intermediária com caixas com torque até 1.200, 1.400 Nm. Aqui vocês veem alguns detalhes da transmissão. À esquerda vocês podem ver a transmissão quando ela é acoplada em ônibus rodoviário. Como ela não utiliza tomada de força, ela espalha na traseira um retardador, né, que é um freio auxiliar. Como vocês podem ver as vantagens desse freio auxiliar, né? Ele aumenta a vida útil dos freios bastante, né? E também a segurança, velocidades médias para serras principalmente. E a mesma transmissão para caminhões, né? Só que daí esse retardador ele é montado de um lado e do outro lado existe o espaço para colocar uma tomada de força. Então existe a possibilidade aí. Lógico que essas caixas aí são todas controladas por um módulo eletrônico, né? Um módulo acoplado na própria transmissão em cima, vocês podem ver, onde saem os cabos ali. E com softwares diversos para cada tipo de aplicação, para cada tipo de montadora. Então hoje a rede ela é obrigada a ter esse sistema de diagnóstico, acesso para baixar os softwares diversos, está diretamente ligado à matriz, com um site que você pode baixar os programas conforme a lista unitária. Não dá mais para trabalhar hoje simplesmente com reparo manual. Aqui no Brasil, mesmo muitas mecânicas que não são autorizadas sabem desmontar essas transmissões mecânicas que eu mostrei antes. Mas quando começa a entrar em parte automatizada ou ainda automática, fica difícil porque a concessionária tem que estar preparada para isso. Ela tem que ter todo o acesso ao software, os sites que a ZF libera para poder baixar esses programas. Muitas das transmissões têm que ser testadas com um software especial para ver se está tudo em ordem antes de liberar para o cliente. Então existe um investimento em cima disso, não só de material, também de pessoal. Então essas pessoas têm que ser treinadas na fábrica, né, na matriz, nossa aqui em Sorocaba, para poder ter essa capacidade de operar os scanners da vida, que a gente tem o nosso próprio, né? E todo dia você tem acesso de alguém precisando de um software, alguém precisando de auxílio. Porque a rede é muito grande, nós temos mais ou menos 70 concessionários espalhados no Brasil. Aqui um dos conceitos, né, internos, para vocês conseguirem ver como é dentro, né? E a parte acoplada eletrônica em cima. Para correr um pouquinho, né, eu vou falar por último aqui das automáticas. A automática ela já tem uma história aqui no Brasil, em ônibus urbano, mais ou menos desde 2000, que nós fabricamos a caixa no Brasil, né? Só que ela já vem entrando no Brasil vamos dizer, desde os anos 90. Foi quando a Volvo começou a importar uma caixa automática, foi a primeira geração. Hoje, essa segunda geração aqui, ela já é mais adaptada a situações diversas, vão ver as opções que ela tem, né? Ela é feita para trabalhar em ônibus articulados, biarticulados, existe também esses trolleybus que aqui a gente vê menos. Existe também a opção de ônibus rodoviário, mas hoje a tendência é colocar uma automatizada no ônibus rodoviário. Porque o reparo de uma transmissão automatizada é muito mais em conta do que de uma transmissão automatizada. Claro, ganha-se muito na automática em termos de embreagem e freio, porque ela tem um retardador dentro, ela tem também o conversor de torque, que substitui a embreagem. Só que o custo de reparação é muito mais alto numa caixa automática. Por isso que no trânsito urbano ela é muito viável. Já no rodoviário não é tanto. Porque quando o motorista tem que parar, ele tem que gastar muito numa reparação. Elas são preventivas. Vamos dizer, 400 mil quilômetros, 500 mil quilômetros, tem que fazer uma preventiva. Daí tem que trocar todos os discos dentro e sai um custo alto. Então a tendência hoje é automatizada, porque para o motorista o efeito de conduzir, de dirigir é o mesmo como se fosse uma automática. Só que lá embaixo nós temos uma transmissão mecânica, como se conhece desde das primeiras EcoSplit. Ou seja, eixos normais com engrenagens. A diferença é que as automatizadas não têm sincronização, porque
o engate é feito automático pela eletrônica. Ela calcula o tempo correto de empurrar a luva e aí não há necessidade de sincronizar, porque não é o motorista que vai acionar a alavanca de engate. Então ela engata sozinha, né? Então quais são as características hoje dessa caixa automática? Ela tem um torque até 2.000 Nm, tá? Um conversor de torque com um amortecedor torsional. Isso evita que a vibração do motor passe para dentro da caixa. Ela vai absorvendo esses, principalmente quando a rotação está mais baixa, ele vai absorvendo esses golpes. O retardador primário, ele sempre existiu na caixa automática, só que hoje ele é mais interno e menor. Aí nós temos 2 trocadores de calor hoje, porque a temperatura dos motores já é muito mais alta, fazendo com que a água que chega para refrigerar o trocador já chegue numa temperatura de mais de 90 graus. Então foi necessário colocar mais um trocador de calor, que aí a gente tem a separação entre resfriar o óleo que freia, né, no retardador e resfriar o óleo do conversor que é aquecido. A unidade eletrônica hoje em dia ela é colocada sobre a transmissão, tá? E o sistema se adapta automaticamente à topografia. É um sistema hoje eletrônico bem moderno que consegue se adaptar diretamente numa subida, numa descida, no reto, curva ou peso, que antes era quase impossível. A gente tinha que optar por um programa mais econômico ou um programa mais forte, né? E também por causa dos componentes novos, ela tem vamos dizer, uma manutenção mais longa para fazer. Os intervalos são mais longos. Os óleos mais eficientes também tornam isso possível. Hoje você faz uma troca entre 180 mil a 240 mil no óleo. Sempre vendo qual é a temperatura do cárter. Isso depende da aplicação. Mas isso, então, é mais uma visão geral de como hoje está o mundo das transmissões, tá? As transmissões automáticas para carros ainda estão, para nós, um pouco longe, porque elas vêm importadas. Mas há uma tendência de ter redes também para isso, porque os carros estão vindo de lá, a BMW está montando e outras empresas estão colocando esses produtos no mercado. Bom, é mais ou menos isso que eu queria mostrar, uma visão geral dos nossos produtos, tá bom? Muito obrigado. As palmas para o Peter Herbstoffer, falei certo agora? Muito bem, então agora nós vamos dar sequência, né? Com perguntas e respostas. Eu gostaria de pedir para você que vai fazer a sua pergunta, se apresente, dê o seu nome, de que local você é e qual a sua dúvida. Temos questões? Temos questões para os palestrantes? Quando a palestra é bem feita, né? A palestra é bem feita, não deixa dúvida, né? Não deixa dúvida. Quero agradecer a vocês pela participação junto com a gente. Eduardo Manzano Lazari, Marcelo Ricardo Ernesto e também o Peter, que participaram com a gente desse painel. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela participação de vocês aqui no primeiro Congresso Brasileiro do Mecânico, falando de eixos e transmissões.